mesmo aqueles que são sintomáticos, esses sintomas podem ser bastante inespecíficos, certo? Então, disso, a gente tem como uma conclusão, algumas conclusões, né, que vêm a corroborar com o que o Dr. Mauro falou e até com as nossas vivências. Né? A incidência da sífilis congênita na gravidez ela é pouco conhecida, então, é só a pontinha do iceberg. Como o Dr. Mauro trouxe, né, as taxas de natimorto e os resultados adversos em gestantes com sífilis, então, não são claras, a gente não tem a real dimensão disso, que pode ser 3, 4, 5, 10 vezes maiores. A gente só supõe, mas a gente não tem certeza. Não há uma definição única para a sífilis congênita, justamente por esses sintomas inespecíficos, alguns, inclusive, sem sintomas. E os sistemas de informação, não tendo essa integração de dados, também ajuda a dificultar e não facilita, né, o nosso trabalho. A partir da minha fala, a intenção é tentar tirar pelo menos uma lasquinha desse iceberg que está submerso, para a gente começar a pensar em outras formas de identificar esses casos, tá? A partir de um outro sistema, que talvez não seja o habitual para a maioria de vocês, mas fica aí como uma dica, né? Uma reflexão, alguma coisa para a gente estar articulando não só com a atenção primária, mas internamente dentro das nossas próprias equipes de vigilância. Né? E assim eu já trago como exemplo maior o próprio fato de eu estar aqui, que sou do sistema de mortalidade, junto com a equipe técnica, né, de sífilis, que está ali com as ISTs, a equipe da Regina, assim como nosso evento de mortalidade, ela participou, porque realmente uma coisa tem que andar junto com a outra. Né? É multissetorial, é multifatorial, é interdisciplinar, enfim, todas essas multi, né, junto. Então, começando, acho que eu preciso deixar claro alguns conceitos, tentem acompanhar comigo. A gente tem um documento que é chamado de declaração de óbito. É a partir da declaração de óbito que se notifica os óbitos. Então, a gente, independente do óbito, né? Então, a gente tem a ficha de notificação, mas, para o óbito, independente do óbito, a gente notifica através da DO. A declaração de óbito ele é um documento médico, estritamente médico, então, apenas um profissional médico preenche esse documento e ele responde por esse documento juridicamente, civilmente. E, a partir desse documento, o familiar só pode fazer o enterramento se ele tiver esse documento, ir até o cartório, emitir uma certidão de óbito. Certo? E aí, nesse fluxo, a gente tem diversas situações para resolver, mas esse é o fluxo. Tá? E, por isso, a gente consegue pegar mais de 99,99% dos óbitos que ocorrem no Estado, independente de onde ocorre. Seja na rua, seja no hospital privado, seja na ambulância, seja no carro do vizinho, não importa. Praticamente 100% é captado. E aí, como eu falei, né, ele é um ato médico e essa informação vai parar no sistema de informação sobre mortalidade, que é o sistema SIM. Como eu vou falar de os desfechos desfavoráveis para o óbito fetal e infantil, acho que é importante também definir aqui com vocês até que parte eu considero, até que parte da evolução daquele feto eu considero como passível ou necessário, obrigatória a emissão de DO. Então, que fique bem claro aqui. Eu tenho na declaração de óbito informações apenas quando eu falo, né, de óbito fetal, isso é a criança morreu ainda intraútero, não teve a oportunidade de nascer viva e morrer após. Então, a gente considera, para ele ter uma DO, que ele nasça com pelo menos 500 gramas ou 20 semanas ou mais de gestação ou 25 centímetros ou mais. Uma não anula a outra. Não é preciso ter os 3. Bastando ter um, tem declaração de óbito. Obrigatória. Tá? Anteriormente a essas definições, a gente considera, para nível de emissão de DO, aborto, perda fetal, aborto. Tá? Existe um conceito de OMS, considera aborto abaixo de 22 semanas, mas, no país, para a emissão de DO, a partir de 20 semanas. Não quer dizer que não tenha um DO abaixo desses 3 parâmetros, tá? Porque, às vezes, o familiar quer fazer o enterramento e aí é obrigatório ter a declaração de óbito e aí, assim, a gente emite. Tá? Mas vamos partir disso aqui, porque esse é o que é obrigatório fornecer a declaração de óbito. E os demais são os óbitos infantis menores de 1 ano. Então, nasceu vivo, não tenho nenhum desses parâmetros, mas nasci vivo, vai ter uma DN, que é a declaração de nascido vivo, que vai virar certidão de nascido vivo, e vai ter uma DO. Ok?
E aqui eu trouxe só para exemplificar, né, que a gente tem formas diferentes de se referir com todo esse trajeto. Então, a gente tem os óbitos perinatais, que vai lá desde as 22 semanas até os 7 dias da criança, enfim. Só para vocês depois lembrarem que tem essas outras classificações, não vou entrar em detalhes depois. E aí, no preencher a declaração de óbito, não sei se vocês já repararam, depois eu vou mostrar, a gente segue o profissional médico que vai preencher, ele tem uma orientação para preencher ali. O que a gente quer, o que o sistema de saúde quer, o que é importante? Detectar, do ponto de vista para prevenção, o que é mais importante prevenir das causas. E o que é mais importante prevenir? Aquela que levou à ocorrência das demais causas. Porque, se eu for pensar naquela causa que levou ao óbito, em último passo, praticamente todo mundo vai morrer de parada respiratória, vai morrer de infecção generalizada, enfim, vai morrer de convulsão, enfim, estou chutando algumas coisas aqui. Mas isso não me diz nada, porque o que leva a essa doença terminal pode ser uma causa externa, como pode ser uma causa natural, e entre esses eventos podem ter diversas outras, que vão ter diversas outras possibilidades de terem gerado aquela causa intermediária que a gente chama de causa consequencial. Então, essa causa que iniciou todas as outras causas, a gente chama de causa básica, certo? E aí, quando a gente avalia as nossas declarações de óbito, a gente não olha para todas as causas que estão lá, porque, afinal de contas, é possível preencher 4 causas consequenciais, ainda tem uma parte 2 que dá para colocar mais uma infinidade de causas. Então, se eu considerar as 4 causas que tem ali, imagina, em 60 mil óbitos, vezes 4, gente, ia virar uma bagunça e também sem função. Então, a minha avaliação aqui, e o que eu quero que vocês lembrem, é sempre a partir da causa básica. Tá? E, como eu falei, né, existe a possibilidade dos óbitos serem por causa natural, que, no caso, são das doenças, e, no caso da sífilis, né, é uma causa natural, e existem as causas externas, que daí vem os acidentes, homicídio, suicídio. Então, só para vocês saberem como a gente divide esses 2 grandes grupos. Né? Essa é a declaração de óbito, a parte que é preenchida essas causas. Então, como eu falei, é esse campo aqui que se pode colocar essas causas, sendo que nessa causa em cima é a causa terminal, aí as causas consequenciais, nessas outras 3 linhas, e a gente tem ainda a parte 2. Certo? Vamos dar um exemplo. Então, esse foi um óbito de uma criança com sífilis, né? Tudo começou... Vamos partir aqui de cima, né? A criança veio a óbito por uma insuficiência respiratória do recém-nascido. Recém-nascido. Opa, era criança. Nasceu. Porque se ele não nascesse, seria feto. Certo? RN. Pela minha descrição aqui, então, essa criança nasceu viva. Mas essa insuficiência respiratória foi devido a uma sífilis congênita. E essa sífilis congênita, o médico acrescentou, não precisaria, mas ele acrescentou, que foi devido a uma sífilis materna que estava afetando o RN. Ok? O codificador é um profissional que está lá dentro da vigilância epidemiológica, e ele vai receber essa declaração de óbito. Tem um campo só na declaração de óbito que não é de preenchimento do profissional médico, é de preenchimento do codificador de mortalidade, que é esse campo aqui, né, onde eu coloquei os códigos. Esse campo ele é preenchido pelo codificador, que está presente em cada uma das vigilâncias. Acredito que vocês conheçam os codificadores, ou até sejam, né? Em alguns dos casos, estou reconhecendo algumas das minhas meninas aqui. E essa codificação, existe um curso. O mais básico é de 5 dias na semana, manhã e tarde, tem que ter 100% de presença, tá? Só dá para fazer presencial, até tem online, mas eu confesso assim que a pessoa sai com dificuldade, precisa depois ter um momento presencial, onde são utilizados esses 3 volumes da CID-10, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Classificação Internacional de Doença, na sua 10ª versão. Já está sendo divulgado sobre a CID-11, já tem todo um encaminhamento, já foi traduzida para português, está nas suas etapas lá de implantação, mas a previsão é que ela realmente chegue na ponta lá para 2027. Afinal de contas, a gente está falando de um sistema que precisa mudar, toda uma lógica diferente, porque se nisso a gente está falando de 3 volumes, né? A CID-11 ela nem vai ter volume impresso, pelo que eu entendi, tamanho, o volume que ela vai ter, né? Então, aí eu trago ali para vocês. Essa foi a codificação,
que é baseado em protocolos especiais. Para sífilis existe uma classificação especial. Qual é quando vocês estão lá na notificação? Claro, né, a ficha de notificação não tinha como pegar uma sífilis congênita A50.0 e uma outra ficha A50.2 e mais uma outra ficha P002. Não tem como isso, certo? A gente é obrigada a escolher um CID e colocar como referencial para aquela notificação. Então, é nessa lógica que eu quero que vocês entendam que é diferente para quem trabalha no SIM avaliar. E levem isso como uma potencialidade para vocês identificarem casos que estão subnotificados. Tá? Então, vamos seguir. O que o codificador apresenta? Isso aqui é só um pedacinho, porque quando eu mostrar, daí vocês vão me entender e, quem sabe, a gente comece a pensar juntos nisso. Só tem essas duas frases no nosso protocolo de codificações especiais, que é de 2013, então tem bastante coisa que poderia evoluir e está evoluindo, mas eu acredito que esteja aguardando a CID-11, né, que vão ter muitas outras possibilidades, mas ele só traz essas duas linhas. Vejam, sífilis congênita, sem outra especificação, em óbito fetal, e em menor de 2 anos, eu vou codificar com A52. Beleza? É isso que vocês trabalham, né? A50, esquece o quarto dígito. Beleza, todos. Só que ele traz isso aqui, ó. Sífilis materna afetando o feto ou recém-nascido, eu vou codificar com P002. Então, no nosso banco de mortalidade, eu tenho uma galera notificada com P002, que possivelmente era uma sífilis congênita, mas lembram lá dos sintomas? Que muitas não têm sintomas? Lembram lá que, para o diagnóstico fetal, é muito complicado, porque a mãe faz essa transferência de anticorpo transplacentário, inclusive, quando a criança nasce, ela nasce com anticorpo. Se ela não tiver manifestação, eu não vou saber que ela tem uma sífilis. Então, eu não posso desconsiderar esse P002, ok? Mas ele tem uma limitação. E eu trago aqui para vocês, porque o P002 ele significa o quê? Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias na mãe. XI. Não é só a sífilis que entra nesse grupo. Entram todos esses, A00 ao B99 e o J99 ao J11. E nessa gama de doenças que entram, que podem estar na mãe e tendo consequência para a criança, eu descubro doenças como clamídia, gonorreia, certo? Porque são doenças exclusivamente de transferência vertical, transmitida sexualmente. Eu encontro as arboviroses, então febre amarela, dengue. Se a mãe tem e ocorre o desfecho desfavorável, pode ser pela doença da mãe. E eu tenho também incluído ali a influenza, ok? E eu tenho também nesse grupo a COVID. Só que eu consigo tirar a COVID disso, porque a COVID, a codificação envolve, além do P002, envolve um B24... não, desculpa, eu esqueci o código, mas tem um código... o B24 qual que é? Enfim, tem uma codificação... COVID. Tem uma codificação específica da COVID, que agora me fugiu, junto com o U02, ou o U01, certo? Então, eu consigo tirar quem está lá, que na causa básica deu P002, eu olho lá, tem essas duas marcadores, eu tiro porque eu sei que foi por COVID. E, nesse grupo, eu sei que uma das maiores influências também é das infecções urinárias, né? Que é a nossa vivência. Mas ele não está, quando envolve infecção urinária na mãe, ele não é o P002, ele tem outra classificação, ufa, menos mal. Então, os mais frequentes eu consigo tirar. E aí fica para mim o quê? Gonorreia, tricomoníase, influenza, fica as arboviroses, como eu falei, dengue e tudo mais. E eu fiquei encucada com isso. Gente, eu vou falar sobre sífilis congênita num evento, né, onde tem especialistas, vou estar lá com gente altamente gabaritada, eu tenho que levar uma informação mais consistente para eles, né? Mas continuem aqui comigo, tá? Me acompanhem. Então, tá, eu fui lá para os dados. O que está mais escuro, ó, numa série histórica aqui de Santa Catarina, pensando em óbito fetal, lembra? Não tem como diagnosticar muito óbito fetal enquanto ele está intraútero por causa da questão do VDRL, que vai ser por anticorpo, a mãe pode ter passado, enfim, né? O que eu tenho notificado são esses azuizinhos aqui, né? Como óbito A50,
ok? Todos esses demais que eu estou colocando aqui em amarelo são os óbitos fetais por P002. Tirei COVID, tirei infecção urinária, só deixei o que sobrou. E aí eu vejo que, numa série, vamos pensar aqui de 2022 para frente, né? Eu tenho 36 no ano de 2022, em que eu só tinha percebido 5. Eu tenho 33 em 23, em que eu só tinha percebido 5 pelo A50. Em 24, eu tenho 35, então, 36, 33 e 35. Então, eu estou mantendo uma média, né? Vamos pensar no total. Agora, em 25, eu já tenho esse percentual aqui, eu já tenho 18. E se eu olhar para essa taxa, eu coloquei aqui só os acima de 22 semanas, tá? Porque quando a gente vai fazer cálculo de taxa neonatal, a gente pega aquela classificação da OMS. Só para complicar, né? Mas é isso. E aí eu vou ver essa taxa, né, de óbito fetal pelo A50 e pelo P002, que, em sua maioria, a partir do princípio que 75% era sífilis, desse P002. A gente chega nesse coeficiente de mortalidade, ok? Então, 37,3 foi no ano passado, baseado nos nascidos vivos. Como eu tive uma queda no número de nascidos vivos aqui em 2024, a taxa ela aumentou e ficou maior, inclusive, do que a taxa de 2022, ok? E agora, em 2025, nós estamos com 25,5. Vamos seguindo. Quando eu olho por região, regiões que nem apareciam, como o caso de óbito por sífilis, né, fetal, começam a aparecer, e outras ficam ainda pior. Se eu pegar o número, obviamente, o número ele me aparece maior onde eu tenho uma população maior, né, se a gente pensar na proporção. Mas eu olho aqui, onde eu tenho taxas mais altas, por exemplo, a Serra chega a 100 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, considerando P002, ok? Também, além do A50. E aí eu começo a me deparar com outras regiões, como o Alto Vale do Itajaí, ali a região de Rio do Sul, como o Alto Uruguai, região de Concórdia, aqui o Médio Vale, Blumenau, Nordeste, região de Joinville. Então, começam a me aparecer outras regiões. E quem são essas crianças, né? Vamos ver só alguns detalhes. Não trouxe todos, até porque a DO ela é limitada. Para mim ter maiores informações, teria que vincular com a DNV para saber outros. Acabou. Enfim, eu acho que o que eu gostaria de trazer é essa sensibilização mesmo, para a gente ver que a gente consegue tirar um pouquinho do fundo desse iceberg. A faixa etária dessas mães vem de encontro ao que a doutora Regina trouxe, né? A grande maioria de 20 a 29 anos, mas a gente tem uma proporção significativa aqui de 15 a 19, né? E um pouquinho menor de 30 a 39, então, em sua maioria, mães jovens. Quando eu olho em idade gestacional, a grande maioria dos óbitos ocorre de 28 a 31 semanas, depois de 32 a 36, então, são idades gestacionais, principalmente aqui 32 a 36, viáveis, né? Pensando em tudo que a gente tem de tecnologia hoje, a nossa regionalização, atendimento, né, com TI neonatal. Quando eu vou olhar para os óbitos infantis, então, abaixo de 1 ano de idade, mesma coisa, tá? Em azul, eu tenho o nosso número de casos de óbitos infantis, com A50, e eu acrescentei o P002. E a nossa taxa, que estava lá, aqui embaixo, a taxa, né, que a gente tem hoje, pensando só no A50. Uma taxa baixinha, né, 2 a cada 100 mil nascidos vivos, 4,3, ou aumentou um pouquinho, e 2,8. Mas, quando eu começo a pensar nesses P002, que não tiveram manifestação, não tiveram nenhum resultado, tipo, não foi para anatomopatológico, não teve um SVO que auxiliou lá no diagnóstico, quer dizer, não era uma sífilis congênita que abriu, que viu modificações internas que dissesse para ter alguma manifestação. Se eu começar a contar esses também, eu chego lá na taxa de 16, 4 vezes maior, ok? E, quando eu divido isso por regiões, Alto Vale do Rio do Peixe começa a me aparecer.
Aqui, eu peguei um pouco mais de tempo, peguei de 22 a 24, justamente para tirar aquele viés de um caso já me cresce muito a taxa, certo? Que aí eu aumento a minha base, o meu denominador, eu consigo dividir ele de uma forma mais próxima com todas as regiões. Mas eu identifico ali o Alto Vale do Rio do Peixe, eu identifico Xanxerê, que nem aparecia quando eu olhava só nos A50, eu identifico aqui Puleium, Laguna, certo? E esse é o perfil dessas crianças, mantenho ali as mães, em sua maioria jovens, né, de 20 a 29, mas a gente tem um percentual de mães adolescentes, né, porque pela OMS até 19 anos é considerada adolescente, tá? Eu tenho um percentual também de 30 a 39 e um menor de 40 a 49, mas mostrando que até as mulheres mais velhas, né, existe essa possibilidade. Na idade gestacional, então, o maior grupo, a gente tem ali de 22 a 27 semanas, tem um grupo ali com menos de 22, que eu mantive, de 20 a 28 a 31. E quando eu olho para essa informação, eu não trouxe nos óbitos fetais, porque realmente não estava muito bem preenchido, não valia a pena mostrar. Mas, nos óbitos infantis, eu tenho isso bem preenchido. Olha, isso aqui o que é? A quantidade de filhos perdidos, nascidos mortos, ou mortos, né, após o nascimento, daquelas mulheres que tiveram esse desfecho agora nessa gestação. E a gente vê que menos de 50% é o primeiro filho. Então, a grande maioria dessas mulheres já tem um histórico de perdas anteriores. Ok? Isso é um alerta para a gente. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos se compara aos 2 e ao 1 filho. Certo? Então, já vem aparecendo sinais, independente de resultado de exame. O que nos trazem, né? Vamos lá de evidência científica. Não vou ficar só falando, vamos ver o que tem sido analisado, né? Nessa pesquisa, uma pesquisa integrativa da Research Society in Development, enfim, as subnotificações dos casos de sífilis congênita e suas implicações na infecção, uma revisão integrativa. Então, a subnotificação dos casos de sífilis congênita pode mascarar a real situação vivenciada no país e ocultar essas informações, podendo gerar sérias dificuldades para as políticas públicas. Gente, se a gente tem 4 vezes mais, avaliando pelo P001, a gente está tateando no escuro, certo? Se a gente precisa priorizar algumas localidades, a gente precisava ter esse dado um pouco mais próximo, né? Mas, pelo que parece, não estamos. Os registros insuficientes e incompletos nos atestados de óbitos, nas declarações de óbitos, insuficientes e incompletos, revela o quanto o sistema de informação é frágil. Então, eu posso ter 100% de captação dos óbitos todos. Mas se eu tenho fragilidade na informação, ou se eu não uso o que eu tenho lá de informação, ele não faz a sua função, certo? A subnotificação ou o não tratamento da gestante pode levar ao aborto, ao óbito fetal, sequelas, todas as sequelas, né? Motoras, neurológicas, enfim. E não notificar a sífilis congênita pode comprometer atividades desenvolvidas pelo Ministério, como as ações de prevenção, promoção, dispensação de insumos para prevenção, diagnóstico e tratamento. É uma reação em cadeia, né? Se eu não tenho a real noção do que eu tenho no território, eu não vou investir no que eu realmente preciso. E eu vou estar tateando no escuro. Outra bibliografia. As complicações da sífilis congênita no Brasil, uma revisão de literatura da Brazilian Journal of Development. Determinam a probabilidade da transmissão. Então, aqui são mais coisas assim para a gente lembrar, tá? A probabilidade de transmissão da sífilis ela é maior nas fases iniciais, de acordo com o estágio da sífilis na mãe. A duração da exposição do feto no útero, na fase primária e secundária, chega a ser quase 100% dos casos. Na fase latente recente,
a 40%, e na fase tardia, 10%. A sua ocorrência evidencia falhas na assistência pré-natal diretamente. Por que é importante a atenção primária estar com a gente aqui? A atenção primária está com a gente nos comitês de mortalidade, nos comitês de transferência vertical, relacionado, então, ao controle da infecção, cujo protocolo clínico é bem conhecido, com triagem sorológica, tratamento de baixo custo. Mais uma. Então, complicações da sífilis gestacional e a importância do pré-natal adequado. Aqui também é uma revisão integrativa. A sífilis em gestante, ela tem, confirmando aqueles dados, então não é só um, é o que a gente tem, né? Pode chegar a 100% essa transmissão vertical. 40%, no caso da mortalidade, chega a quase 40% das crianças infectadas. Sem o tratamento adequado, 25% apresentam óbito fetal ou aborto. Lembrando que na DO a gente não tem aborto, então ali eu estou falando só criança a partir de 22 semanas. 11% morte fetal e fetal a termo. 13% partos prematuros ou com baixo peso ao nascer e 20% com manifestações da sífilis congênita. E aí eu fiquei encucada, né? Como é que eu vou levar essa informação e não dar um direcionamento para eles, ou pelo menos convencer vocês, né, de que o P002 é importante, a gente está incluindo nas nossas discussões, junto lá com o codificador, com os comitês de mortalidade. Eu pedi para 6 regiões de saúde, e algumas das meninas estão aqui presentes, me encaminharem as discussões, os casos de sífilis que foram com desfecho em óbito infantil ou fetal, que foram discutidos, de 2022, foi o que eles me mandaram para cá. E aí eu fui, eles me mandaram o relato todinho da história e como foi o desfecho, né, todo o acompanhamento daquela gestante, desse momento do início do pré-natal, descoberta da gestação, todo o acompanhamento, tratamento, parceiro ou não, momento do parto, TR, internação da criança, sim ou não, como tudo. E nessa busca, eu recebi 24 investigações, então, desses anos, né? E aí eu fui olhando lá. Nos óbitos, que eles mandaram tanto fetal quanto infantil, tá? A maioria deles, aqui eu estou falando só de sífilis mesmo, tá? Esqueçam a influenza, esqueçam a dengue, porque são os P002 que envolveram a sífilis. Nesse, 19 foram classificados como P002 e eram sífilis, ok? Mas pelo fato de não ter uma manifestação clínica clara e pelo profissional médico ter colocado infecção materna comprometendo a viabilidade do feto, que é o P002, foi codificado como P002. E aí a gente teve 19 e 5 só com A50. Essa proporção não dá 4 também, como eu mostrei lá? Quando eu olho, separando esses grupos em fetais e infantis, então, P002, 12 fetais e 3 só com A50, 6 infantis e 2 só com A50. Acho que me acompanharam? Acho que ficou claro, né? Avaliando, então, a partir do que os comitês discutiram, o que foi identificado como fragilidades mesmo nessa assistência, tanto da mãe quanto da criança. Não basta, né, evidência científica, mas vamos colocar aqui a evidência prática do Estado de Santa Catarina, dos nossos óbitos por mortalidade, envolvendo a sífilis materna ou diretamente codificado, identificado como sífilis congênita. Essas são as nossas fragilidades. Diagnóstico tardio, como o professor Mauro trouxe, né, 30 dias antes do parto. Isso não acontece. Nos óbitos, não. Perda de oportunidade para a realização do teste rápido no momento de comparecimento da gestante. Minimamente, né, o teste rápido. Interpretação incorreta dos resultados de exame. Gente, o resultado do exame, junto com o prontuário, 1:64, e ninguém nem viu. Não deu importância para aquela gestante. Situações que se repetem de gestações anteriores, reforçando a necessidade de planejamento familiar. Como eu mostrei, né, a maioria tem filhos mortos anteriores. Então, além do tratamento dessa mulher e do parceiro, muitas, né, já têm uma prole, já tem toda uma situação de vulnerabilidade
que o planejamento familiar seria, sim, o adequado para aquela família, para aquela mulher. Pré-natal incompleto, sem realização de exames, muito comum também. Tratamento incompleto, não valorizado pela equipe. Então, a mulher é diagnosticada, é indicado o tratamento, é iniciado, mas ninguém percebe que ela não veio mais fazer as outras doses. Não faz esse acompanhamento, essa buscativa. Não realiza a buscativa, então, né, da gestante com resultado positivo. Não só o tratamento, mas nem o resultado, porque antes mesmo dela vir fazer a primeira dose, ou de tu receber para entregar o resultado positivo, já deve ser um alerta, né, para se fazer essa busca. Não realizada a buscativa também do parceiro. Tá? Em muitos deles, a gente não tem nem informação se esse parceiro foi procurado, se foi oferecido tratamento, como foi, né, essa interlocução com o parceiro. E, pasmem, mesmo com relato de sintomas, não realizada a investigação, o exame ou o tratamento do parceiro. Ignorou-se a existência desse esposo, certo? Fora outras questões que eu sei que são de aspecto mais amplo, mas a gente também não está exímio de participação nisso, de intervenção, que é o fato da drogadição e a necessidade de atenção psicossocial, que eu vou te dizer, é 10% desses casos, não é a maioria. Dentro das recomendações, claro que aqui eu estou trazendo, né, tanto as fragilidades lá quanto as recomendações só relacionadas a esses óbitos por sífilis, tá? Envolvendo a sífilis materna ou o fato da própria criança ter a sífilis congênita. Realizar o registro adequado das consultas de pré-natal, exames e tratamento. Então, assim, pode até ser que o parceiro tenha sido procurado, tenha sido tratado, mas não registrou, não realizou. Isso é uma coisa que a gente tem falado em todas as nossas falas, tá? O registro no prontuário, além de servir para essas investigações, serve para respaldar o próprio profissional, né? Adotar protocolos assistenciais, e para a sífilis a gente tem isso muito desenhado, né? Organizar a rede, né? Definir onde o ideal e o indicado é que todas as unidades de saúde que prestam, né, atenção à mulher gestante teriam que ter o tratamento. Mas organizar isso na rede, né? Com protocolos assistenciais, para o manejo, não só ter, né, porque existem muitos protocolos de gavetas, mas discutir com a equipe, implementar capacitação e trazer eles para entender as dificuldades desse processo, né? Viabilizar para que sejam realizados exames de pré-natal previsto na Política Nacional do SUS. É obrigatório, né? Fortalecer a APS e os processos de trabalho na busca ativa e captação precoce de gestante. Eu sempre estou trazendo agora como uma coisa muito séria que a gente está identificando, né? Os ACS, que depois da pandemia começaram a não ter mais as suas visitas domiciliares e agora estão trabalhando de escritório, com agendamento de consulta, auxiliando nessa parte administrativa. Essa é uma coisa que a gente tem que resgatar. Então, Santa Catarina é um dos estados que tem a maior cobertura de ESF do país, né? Se o ACS fizesse o seu papel, ele seria um agente extremamente importante para esse tipo de busca, né, dessa gestante que não vem para consulta. Afinal de contas, o fato dela não vir não exime, né, a responsabilidade da gente, enquanto equipe profissional de saúde. Nós temos papel nisso. Não é simplesmente a culpa da gestante. A gente tem um papel, sim, de fazer busca ativa. Afinal de contas, existe uma coisa chamada visita domiciliar, certo? E é o nosso papel também fazer visita domiciliar. E também ter agilidade na notificação e investigação dos casos. Para fechar, trago essa última referência, características epidemiológicas, assistenciais e distribuição espacial dos óbitos por sífilis congênita, o título em inglês, né, que foi um estudo misto, ecológico e descritivo. A sífilis, então, ela é uma doença totalmente evitável, então, não era para ter nenhum caso de sífilis, ok? E não existe um parâmetro mínimo para a ocorrência dos óbitos por sífilis. Então, eu não tenho uma meta de chegar a um óbito a cada 100 mil nascidos vivos. Não, a minha meta é 0, porque ela não era para acontecer. Ou seja, então, o único caso indica falha no sistema público de saúde. Ok? Nós somos responsáveis pelo sistema, nós somos o sistema. Nós somos o profissional de saúde que tem todas as ferramentas, ou podemos brigar para ter, né, todas as ferramentas enquanto agente provedor de saúde, intrínseco numa equipe. Mesmo assim, o Brasil, né, implementou uma meta
de incidência, no caso, a cada 1.000 nascidos vivos, então não falando de 100 mil, que você sabe melhor do que eu, né, 0,5 casos a cada 1.000 nascidos vivos, mesmo com a elevada cobertura de pré-natal, como eu falei, tem uma baixa efetividade e qualidade das ações para a prevenção de síndrome das sífilis congênitas. O manejo correto implica, então, não apenas o que o próprio comitê notificou, avaliando os casos que vieram a óbito, a própria evidência científica já traz, baseada em diversas literaturas do mundo inteiro, e que implica, né, no correto manejo, isso é, na prevenção de óbitos e de casos, identificação precoce da gestante infectada, seja com busca ativa, seja com testagem, enfim, qualquer intervenção, tratamento adequado e oportuno, investir na busca de gestantes nas comunidades, para que elas iniciem a consulta com até 12 semanas de gestação, isso veio agora junto com a Rede Aline, né? Necessário também haver ações de promoção de saúde e de orientação sexual e reprodutiva. Obrigada, esse era o recado que eu queria deixar, e fico à disposição. Obrigado, Aline. Fantástico. Muito obrigado. A gente vê o encadeamento dos temas e vê como a gente pode ir aprofundando o conhecimento e vendo os pontos frágeis e os desafios, né? O tema vai e volta. Um aviso paroquial aqui. Os debates nós vamos deixar para o final, ainda tem mais uma apresentação dessa mesa, mas nós temos um Kinder Ovo, né? Nós vamos ter aqui uma surpresa ao final, uma apresentação que, de repente, vocês não receberam na agenda final dessa tarde, que é uma apresentação muito interessante da nossa coordenadora da Vigilância de Joinville, a Darisa, sobre a experiência dela do projeto Brasil-França, onde ela passou uma temporada na França, trabalhando o tema sífilis adquirida, um desafio para brasileiros e franceses. Olha aí que coisa interessante. Então, esse aqui é um seminário que agora passou a ser internacional, né? Não é mais estadual. Bom, e ao final, então, a gente abre para debate. Eu vou convidar, então, para a nossa apresentação aqui. Cadê? Perdi aqui. Maíra, está aqui, achei. Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Sífilis como um Problema de Saúde Pública. Então, bom, você tem 1 hora para apresentar, né? Tem que dar mas se puder ser um pouco menos, vai ser melhor para todos nós aqui, para a gente aproveitar mais ainda o debate. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Todo mundo está me ouvindo? É que é estranho a gente falar com o microfone. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Só está ficando mais, às vezes tem que ser perto ou longe. Então, eu realmente quero muito ouvir vocês, o debate, então eu me comprometo a diminuir a minha apresentação, até porque eu acho que muito desafios assim que a gente quer, a questão principal do seminário, já foram falados até o momento. Para provar, eu tenho um desses negócios aqui, eu vou botar 25 minutos, que vai tremer quando eu tiver 25 minutos, que vai ser meu máximo. Então, eu venho falar um pouquinho da Estratégia Nacional de Enfrentamento da Sífilis como Problema de Saúde Pública. Então, atualmente, eu estou trabalhando na CEGIS, mas até para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou médica de família e comunidade, então, eu fiz a residência e atuei num lugar que talvez vocês conheçam, que é nesse lugar aqui, no Centro de Saúde Monte Cristo, aqui em Florianópolis. Eu atuei 7 anos aqui, e eu digo que é ali que eu realmente aprendi medicina de verdade. Assim. Então, é com as pessoas, num lugar extremamente vulnerável, talvez um dos mais vulneráveis de Florianópolis. E que sempre... Cadê? Assim, aqui? E que sempre era assim. Não tinha dia que não fosse assim, todos os dias de manhã, com fila. Então, para provar, estou eu aqui numa reunião de planejamento familiar, isso para vocês saberem mais ou menos onde é o Monte Cristo.
Então, a sífilis, o que a sífilis tem a ver com isso? Tudo, porque sífilis é uma doença socialmente determinada. Ah, então não pega a classe média, não pega branco, não pega rico. Pega, claro que pega. Mas ele tem uma característica especial de pegar mais essas pessoas. Então, a gente precisa fazer estratégias pensando nessas pessoas e que também atinjam o resto, né? Então, a gente tem essas metas de impacto, que foi desde 2022. Sim, a gente foi muito ousado com 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos, até porque não ia se deixar fazer nenhum número maior do que isso. Ia ser inconcebível aceitar um número maior do que 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Até 2030, a gente é realista, a gente sabe que isso aqui não é muito realista a gente conseguir até 2030, mas a gente espera que a gente consiga o máximo que der até lá, e daí ver outras datas. Diferente do resto. O resto, inclusive, a gente colocou HIV para 2025, que a gente está buscando isso com a OPAS. A gente acredita que hepatite B a gente também consiga, que a gente está muito próximo disso, a gente falta provar como a gente conseguiu eliminar como problema de saúde pública, e a gente está trabalhando com Chagas também. E se acrescentou ainda o HTLV. Então, isso foi em 2022. Depois, isso já junto com a questão dos próprios compromissos internacionais que a gente tem, e depois o que veio foi o Comitê Interministerial para a Eliminação de Doenças como problema de saúde pública. E é muito importante colocar que eliminar como problema de saúde pública não é erradicar. Erradicar é não ter mais. Eliminar como problema de saúde pública é diminuir de forma considerável, que, com isso, a gente consiga um maior controle e depois chegar na erradicação. Então, essa que é a diferença. E, nesse momento, entrou várias outras infecções e continuou as de transmissão vertical e acrescentou o HTLV. Então, agora a gente criou um programa, que era um comitê, criou um programa Brasil Saudável, e a gente está correndo atrás de investimento, correndo atrás de metas, que é tudo, tem uma questão de uma carga política importante que a gente enfrenta internamente. Então, esse aqui todo mundo já mostrou, a gente vai lançar na próxima semana, no final da próxima semana, o boletim desse ano. Então, a gente está em 9,9, que a gente sabe que existe talvez mais notificações, também subnotificações, mas a gente está trabalhando com esse número aqui. E o que a gente percebe é que vai subindo a sífilis adquirida, tem esse pequeno pico para baixo, que tem muito a ver com a pandemia, enquanto que da gestante se mantém uniforme, da criança se mantém uniforme. Isso já demonstra para a gente uma grande capacidade do Brasil aguentar as pontas durante o Covid-19. Então, assim, eu quero colocar assim também, colocar como a gente trabalha, como a gente realmente, nesse momento, a gente continuou priorizando, no caso, as gestantes e as crianças, enquanto que a sífilis adquirida não se conseguiu dar, talvez, o aporte naquele momento. Tanto que, se você for ver, ele foi crescendo, se ignorar esses dois, ele foi crescendo de forma contínua. Então, basicamente, a gente voltou ao patamar anterior da sífilis adquirida. E a gente está realmente esperançoso que isso tenha chegado ao pico e comece a descer, mas, para acontecer isso, a gente precisa realmente do auxílio de todo mundo, de um compromisso de todas as pessoas e todos os setores. Tá, mas então a gente está em Santa Catarina, então vamos ver como é que a gente está aqui. Esse aqui é a de gestantes e sífilis congênita. Então, a gente está nesse aqui, bem no meio. Lembrando que, como a gente está falando de taxa de detecção de gestante e sífilis congênita, quanto mais separado eles estiverem, melhor. Quanto mais gestante for detectada, mais chance de ter menos sífilis congênita. Então, é bem interessante que esse aqui estejam mais separados possíveis. Então, realmente, comparando com outros estados, ele está bem separado. Então, está em 15º lugar aí, comparado com os outros estados, e tendo essa separação. Mas, na sífilis adquirida, já temos o primeiro lugar aqui de Santa Catarina. Lembrando que isso é taxa de detecção. Não está dizendo que está detectando muito, deve ter muito também, mas está dizendo que está detectando bastante. Então, está conseguindo atingir uma população que é um pouco mais difícil de atingir. Os outros estados têm menos?
Tá, talvez tenham menos, mas talvez não estejam conseguindo atingir a população da sífilis adquirida. Considerando que a gente viu que a APS é um dos lugares que mais tem APS, que tem uma APS bem estruturada dentro de Santa Catarina, eu acho que boa parte da razão é de conseguir captar realmente esses casos. E esse aqui é uma questão, um cálculo bem interessante que o colega lá da OPAS, o Leandro Sereno, nos fez, quando a gente começou a discutir essa questão de eliminação da sífilis congênita, e ele colocou que depende muito da prevalência de sífilis em gestante. Então, a gente está com uma prevalência muito alta. Então, percebam comigo, se a gente tem mais ou menos 6% de prevalência em gestante, mesmo que a gente faça 95% de cobertura pré-natal, 95% de teste de todas essas gestantes, 95% de tratamento adequado, e ainda vai ter 856 gestantes sem tratamento, com uma incidência por nascido vivo de 8,56. Então, assim, a gente está fazendo muito, a gente está pegando as gestantes, a gente está tratando, mas a gente não atingiu 100%, a gente está acima de 90%, mas como a gente tem uma carga muito grande de sífilis na população em geral, isso dá muita sífilis congênita. Então, a gente precisa atuar nessa carga geral que a gente tem de sífilis. A gente precisa diminuir a circulação de sífilis que está muito grande no país. Então, isso é como estratégia, como é que a gente vai alcançar esse 0,5? Então, para ter uma noção, tem esse estudo PRISMA, que é estudo do PROAD, que ele dá uma prevalência das parturientes, ele vai terminar no próximo ano, mas o que a gente já tem de dados preliminares é que a gente está atingindo 8% de prevalência de gestante. Então, não é de estranhar tanto que a gente esteja com uma incidência de sífilis congênita tão alta, porque a gente tem uma carga muito alta de sífilis em gestantes. Então, a gente está correndo atrás, é muito difícil alcançar 100%, mas a gente deve estar alcançando 90%, mas fica ainda uma carga muito alta de mortes, fica ainda uma carga muito alta de gestantes. Então, a gente tem que pensar em diminuir a sífilis adquirida também. A gente tem que não deixar de pensar nas gestantes, não deixar de pensar na questão da sífilis congênita, mas tem que pensar nesses parceiros, tem que pensar na população em geral, porque a carga está muito alta na população, então vai ter muita gestante com sífilis mesmo que a gente vai pegar. Então, se você não está pegando muito sífilis na sua região, principalmente se for uma região vulnerável, é porque provavelmente você não está alcançando suas gestantes, porque a prevalência é muito alta no país. E tem várias, a gente pode depois discutir por que está tão alta no país, a gente tem várias coisas. Então, aqui é só para resumir, para a gente conseguir eliminar a sífilis congênita com problema de saúde pública, que todo mundo quer, a gente precisa diminuir a prevalência geral de sífilis na população. A gente precisa ter esse foco. As pessoas precisam saber o que é sífilis, precisam se testar para sífilis, precisam se tratar e tratar todas as suas parcerias. Então, assim, às vezes a gente tem um foco em gestante, que é importante ter, mas saiba que só mantendo o foco nela, dificilmente a gente vai conseguir eliminar, porque a gente precisa diminuir a carga da doença em geral. E, como o doutor Mauro já falou, a gente tem tudo. Então, tudo é dado pelo SUS. Isso é uma referência mundial, tanto no HIV quanto nas outras ISTs. Então, a gente tem agora os preservativos, que tem o Texio 100, preservativo interno, gel. Tem os testes rápidos, que a gente também tem o teste DU com HIV e sífilis. Tem as penicilinas, tem a doxiciclina, e a gente tem testagem, acompanhamento e tratamento. Então, a gente tem tudo isso no SUS. Por que não está atingindo? A gente precisa ser criativo, precisa realmente unir esforços para a gente conseguir baixar, ter chegado ao pico e baixar essa curva. E, como já foi falado, a gente tem protocolos. Eu fico muito feliz quando a gente vê esses fluxogramas de mesa, que a gente vai em todos os lugares, e todos os lugares têm na APS. Isso aqui realmente está lá todas as informações para fácil uso. Também temos cursos EAD, mas a gente percebe quanto é frágil as questões EAD. Eu sinto que, depois da pandemia, todo mundo quer se encontrar presencialmente. Quanto menos coisa online, as pessoas não estão conseguindo mais focar. Então, a gente vai ter que ir ao encontro das pessoas mesmo presencialmente. A gente também tem manual, tem o guia rápido de execução, tem a questão de qualidade, que quem foi lá hoje viu que Santa Catarina é privilegiado pela presença da doutora Maria Luísa Basso aqui, então tem um laboratório especialista.
E a gente também precisa do protagonismo da enfermagem. A gente está junto com o COFEN, estiveram aqui na mesa de abertura. O enfermeiro está lá na atenção primária, ele consegue... O Brasil também é muito avançado nisso. Vários outros países, inclusive da América Latina, o enfermeiro não pode fazer teste, não pode prescrever, não pode aplicar. E aqui no Brasil a gente tem todos esses avanços e a gente precisa realmente qualificar ao máximo os colegas de todas as categorias para que consiga a gente atingir a nossa meta. E esse aqui não poderia deixar de falar, estamos aqui com o Dr. Mauro Romero, que foi, como ele falou, desde 2004 estava lá com abaixo-assinado e foi persistente, é isso que a gente tem que ser, persistente, que a gente chegou aqui no Dia Nacional de Combate à sífilis congênita, e realmente isso dá visibilidade. E a gente já, como é usado, a gente já estendeu para outubro inteiro, então tem o Dia Nacional, mas a gente aproveita esse mês para conseguir realmente falar de sífilis e sensibilizar. Esse aqui também foi no ano passado, o doutor Mauro já mostrou aqui, tem outros locais. A gente fez nosso seminário, que foi lá presencialmente em Brasília, que a gente juntou gente da vigilância, pessoas da APS, e a nossa ideia é talvez fazer um pouco como são os congressos. A cada 2 anos a gente quer juntar todo mundo presencialmente e, no outro ano, realmente estar assim, incentivar para que cada estado faça os seus eventos e a gente estar presente. E na semana que vem, a gente vai lançar a campanha. Então, a gente já teve o primeiro webinário na semana passada, foi muito bom. Estava o doutor Mauro, o doutor Geraldo, foi falado de todas as questões de protocolos, e a gente está fazendo toda quarta-feira de manhã, então, hoje de manhã teve de prevenção, eles ficam gravados e vai ter até o final de outubro. Então, a gente tinha um lançamento de campanha, do boletim, novas iniciativas, e, até por muita influência do Brasil, OPAS vai anunciar também um Dia da Sífilis nas Américas. Então, a gente está sendo ainda protagonista. Esses aqui são os outros temas, mas depois é só ver que é toda quarta-feira de manhã, então foi prevenção, depois vai ser diagnóstico, vigilância e eliminação de sífilis congênita. Então, o que é que a gente quer? A gente tem evidência, a gente tem política, que já é um abismo conseguir aplicar isso aqui. Mas a gente quer falar sobre pessoas, então a gente quer atuar nesse segundo abismo, como é que a política vai chegar no acesso completo pela população. Então, esse aqui também foi gentilmente cedido aí pela Angélica, doutor Mauro. Esse é muito clássico, né? Como é que as ISTs na população, o que é que chega até embaixo, o iceberg. Então, a verdadeira carga acaba sendo desconhecida. E tem toda uma reflexão sobre cada ponto desse, assim. Então, sobre a população geral, ativa, e também as que têm maior vulnerabilidade. Como é que a gente fala de sífilis? A gente falando de sexo. Então, como é que a gente fala de sexo? A gente tem que ter uma linguagem positiva, senão a gente fica muito só recriminando, culpando. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enquanto a gente não falar de uma maneira positiva, que isso faz parte de uma vida saudável, da vida das pessoas, vai ser mais difícil de a gente conseguir atingir nosso objetivo. Então, é importante a questão da educação sexual nas escolas, e o foco sempre é na saúde. A doença quer dizer que já teve um problema aí no meio do caminho. E a Doxipep, a gente está em discussão, então a gente sabe que ele vai passar pela Conitec, que avalia todas as questões de benefícios, potenciais malefícios, questão de custo-benefício, de pacto orçamentário. O que a gente sabe é que as pessoas já estão fazendo, e estão fazendo sem orientação. Então, a gente precisa falar disso e a gente precisa levar isso para o Ministério para ver como é que a gente vai realmente orientar as pessoas do que fazer, como fazer, quando fazer, se não é para fazer, porque isso já está acontecendo, que a gente coloca muito cuidado de já ir tentando fazer, porque realmente existem internacionalmente critérios muito bem definidos. E acaba que as pessoas, por conta, compra Doxy, toma, e a gente tem que ter realmente cuidado, que todo antibiótico ele tem uma tendência de depois não ter uso se ele for vastamente utilizado. Vejamos a azitromicina aí na época da Covid. O spoiler é que ele vai sair da questão de tratamento de corrimento uretral, porque ele realmente ele foi muito gasto com outras coisas. Então, a gente quer proteger um pouquinho esse antibiótico.
E a questão da vulnerabilidade. Teve esse grande estudo do SIDAX, que mostrou que 51% dos casos de sífilis gestacional entre mulheres pretas, foi entre mulheres pretas, e 46% dos casos entre mulheres pardas seriam evitados se elas tivessem o mesmo acesso a serviços em saúde de tratamento comparado às mulheres brancas. Então, não é porque ela é preta que ela tem mais, é porque tem menos acesso. Então, a questão é o acesso de saúde. E a gente precisa melhorar o acesso a serviços de saúde. E, para isso, precisa abordagens intersetoriais. Então, tem que saber do racismo estrutural, das ações afirmativas, de programas. E como é que a gente melhora essa situação? A gente melhora essa situação com muito, digamos, com muita pressão política para que isso realmente seja prioridade. Então, o que chama atenção, como o Mauro colocou, é você colocar um avião na praça. Não chama tanta atenção você dobrar as equipes de estratégia de saúde da família. Isso não chama atenção. Isso é mais gasto público com servidores públicos que são preguiçosos. Então, assim, esse assim, muito entre aspas. Então, a gente tem que colocar o quanto é importante o nosso SUS. Então, aqui até coloco, e realmente toda a minha população não tinha branco. Então, assim, e a gente está em Florianópolis. Então, tem nichos aí que precisam ser atuados e que não dá para você achar que é o mesmo tipo de atuação. É a mesma quantidade de equipes, é igual que em todos os lugares. Não, a PS tem as suas especificidades. E eu via. Os computadores mais quebrados, as cadeiras mais quebradas, era tudo para cá, e os bonitinhos ficavam com as outras unidades. E é assim em todas as cidades, eu imagino. E aqui a gente tem também nossa agenda prioritária nacional da questão das mulheres vulnerabilizadas, então isso está correndo. A gente tem também essa faixa de gênero que a gente percebe que as mulheres, elas fazem tudo pelos seus filhos, de maneira geral, pela sua família, mas quando é realmente brigar para si mesmo, isso acontece com bem menos frequência. Então, a gente precisa realmente mobilizar pela essa questão de gênero. E aqui, a questão de perceber sintomas. Ainda existe muito uma ideia de ST com sintoma, questão do tratamento sindrômico. Quando tiver sintoma, procure uma assistência. E a gente tem que saber que a maioria não tem sintomas ou tem poucos sintomas. Então, a gente tem que realmente fazer com que as pessoas conheçam sífilis e percebam que é importante se testar com regularidade se você tem uma vida sexual ativa. E perceber isso como parte das questões de saúde. E que muitas não vão ter sintomas. Esse aqui está sendo um projeto com a Fiocruz da Bahia, que vai ser falado no webinário da semana que vem, da ideia de fazer um autoteste de HIV e sífilis. Então, isso está sendo projetado no Brasil, também sendo pioneiro, com uma ideia da pessoa se autotestar e, a partir daí, ter que procurar uma unidade, confirmar e tratar. E também o diagnóstico. O diagnóstico, diferente do HIV, que a gente vê o vírus, a carga viral de HIV, o que está mais à mão da sífilis é tudo teste indireto. É tudo teste indireto. Então, é um teste treponêmico e não treponêmico, mas tem que ter muito noção que é indireto. Então, é o corpo reagindo àquele micro-organismo. E aí isso tem que entrar todo dentro de um raciocínio de questão de risco epidemiológico, de sintomas, de parcerias, além da sífilis ter toda a sua particularidade. Então, acaba que, às vezes, as pessoas interpretam, mas o meu teste da minha parceira deu positivo, o meu deu negativo, então eu não tenho. Isso é tudo indireto. Talvez você não tenha, porque o corpo não deu tempo ainda dele fazer aquele anticorpo. E isso tem que estar muito bem apoderado pelos profissionais de saúde, porque se eles não mostrarem segurança nisso, aí a pessoa também não acredita, realmente, deu negativo, esse teste que não presta, e fica assim. Tem que entender um pouquinho o mecanismo para saber que a gente tem limitação diagnóstica, a gente precisa avançar em questão científica mesmo, o que leva dinheiro, para que tenha melhores questões de diagnóstico e de terapia. Então, a gente está com... digamos, o que a gente tem de tecnologia diagnóstica não avançou muito. Então, a gente tem essa limitação e é com isso que a gente trabalha. Então, vai precisar de muita interpretação de cada caso. Então, a gente também está fazendo uma pesquisa com teste rápido treponêmico e não treponêmico, na mesma fita. Isso serve, isso não serve? Tem várias críticas, mas pode ser que sirva em algum momento.
E vocês têm aqui a doutora Maria Luísa Basso, que está à disposição aqui na UFSC, que ela realmente é um dos maiores nomes em diagnóstico de ST. Então, quiser saber fazer alguma coisa presencialmente com ela está mais pertinho de vocês. E ela adora que mande coisas diferentes. Olha, eu estou com corrimento uretral aqui, que já fez 3 tratamentos, não curou. Ela é muito acessível, ela vai querer ver essas amostras. E tem a questão do tratamento adequado. Então, perceber que a sífilis tem cura. Então, as pessoas, às vezes, não sabem que a sífilis tem cura. Mas a pessoa não fica imunizada. Então, ela vai ter sífilis várias vezes. E com uma prevalência tão alta no país, vai ter muitos casos de pessoas que já tiveram sífilis. Aí complica um pouquinho na questão para você saber se é uma infecção ativa ou não. Então, isso é uma complexidade também, porque é diferente de um país, de um lugar que quase não tem sífilis. Deu primeira coisa positiva, aquilo é sífilis. Aqui, não, em que provavelmente mais de 8% da população, que geralmente gestante é uma prevalência menor da população, então, mais de 8% da população tem sífilis ou já teve sífilis. Isso vai dificultando um pouquinho o diagnóstico. E por isso que é importante, eu digo, que sempre você ter um amigo que saiba um pouco mais de sífilis, para você acionar por WhatsApp, eu me coloco à disposição, de tanto que eu discuti caso, porque é complexo mesmo. Então, é muito bom você ter um matriciador, você ter alguém que sabe um pouco mais, porque é muito complexo. E a gente está com estudos de novas opções terapêuticas. Então, a doutora Angélica, que cedeu boa parte desses slides, a doutora Maria Lix também, que são 2 especialistas maravilhosas aí, elas estão fazendo a pesquisa com outras medicações, mas, assim, parece que não está tão bom o resultado. Assim, a gente já dando um spoiler. Então, é importante investir na penicilina mesmo. E esse aqui é só colocando a questão última da parceria. Isso aqui é o nosso, talvez, um dos maiores desafios. Como é que a gente encontra essas parcerias? Que a gente orienta a tratar todas as pessoas de 90 dias antes do diagnóstico. Isso é muito difícil. Mas, inclusive, também quem é da APS sabe que para tuberculose também é difícil, mas não é impossível. Então, a gente tem que aprender como ser criativo para realmente chegar nessas pessoas e combater o estigma e discriminação. Ações extramuros, ferramentas de comunicação, tecnologias leves. Então, a gente precisa realmente investir nisso. Então, enquanto que, cientificamente, muita coisa mudou nos últimos décadas, a questão do estigma e discriminação permanece. Então, a gente precisa também atuar nisso. Esse aqui é um artigo, né, que saiu sobre a questão de notificação anônima de parcerias na Austrália. A gente achou muito interessante, a gente está pesquisando a fundo, que pode ser uma questão interessante de a gente aplicar, mas aí vai ser usando tecnologia, né, nem sempre isso atinge comunidades mais vulneráveis. E lembrando que todo dia muda. E acho que a gente tem que abrir a nossa mente mesmo. A questão da sexualidade com a juventude é diferente da sexualidade há 1 década, 2 décadas atrás, e a gente precisa se aproximar da juventude em geral para conseguir falar a sua linguagem, senão é uma barreira geracional que a gente não vai transpassar e não vai conseguir alcançar as pessoas. Esse aqui são campanhas anteriores, então, todo ano a gente está falando de sífilis, todo ano a gente está colocando, a gente tem a distribuição gratuita, universal, mas a gente precisa de novas ideias e novas tecnologias, e é nisso que a gente está correndo atrás. Esse aqui eu vou passar bem rápido, porque, como a maioria da vigilância já ouviu falar, então, uma estratégia que a gente tem para alcançar, estimular, se pressionar, digamos, captar o que a gente quer, que é principalmente gestores, né? A questão de ter uma visibilidade política para essa questão é realmente a certificação. Então, a certificação, a gente não está dando recurso financeiro direto para os municípios, para os estados. E a mobilização que a gente está tendo sobre isso está sendo muito grande. Então, isso já deu meu tempo, então vou passar bem rápido essa parte. Isso é o que está realmente nos impressionando ano a ano. Enquanto que outros programas precisam realmente de um custeio financeiro direto, a gente, com a questão de visibilidade política, a gente está conseguindo fazer com que isso seja mobilizado. Então, a gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que tem as metas, todo mundo quer alcançar a eliminação, mas é uma maneira de que setores diferentes se conversem.
Então, que a vigilância se converse com a PS, que se converse com a maternidade, que se converse com a vigilância de óbito, setores que antes não se conversavam. E estimula o fortalecimento dos comitês. Então, a gente sempre falava, os comitês são importantes, os comitês são importantes. Agora a gente fala, você tem que ter comitê para pedir um selo. Já começa por aí. Não tem comitê, nem fala com a gente. Então, essa é uma questão importante que a gente tem conseguido estimular novos comitês de investigação de transmissão vertical. Então, esse aqui eu já vou passar. Então, a gente teve vários, está crescendo todo ano. A gente vê toda a questão dos comitês, como a gente já conversou. Tem todas as visitas, então, ir em território, falar olho a olho com as pessoas faz muita diferença. Esse aqui a gente já até conversou sobre os indicadores, então, vou passar. Esse aqui que é o nosso vislumbre de política, de ir prefeito lá. Então, assim, às vezes, olha, prefeito, você quer ir, mas, então, a gente precisa melhorar essas coisas, a gente precisa melhorar os indicadores. Então, essa é a nossa ideia. Então, para fechar... Então, sobre pessoas, a gente quer diminuir esse abismo. E a gente também está contando com todo mundo aqui, é tripartite, né? Esse aqui são os próximos webinários, e a gente quer ouvir vocês. Então, vai ser muito bom ouvir a experiência aí de quem foi lá na França, mas a gente realmente quer ouvir como é que a gente pode avançar. É isso. Muito obrigado. Estou combinando aqui com a Regina, quem que vai fazer a apresentação da próxima. Vai ser uma apresentação mais curta. São só 2 horas de apresentação. Obrigada. Gente, então, o Eduardo falou do Kinder Ovo. Eu não sei, Eduardo, o Kinder Ovo nem sempre o que vinha dentro era bom, né? Então, nem sempre a surpresa era boa. Então, a gente tem uma convidada para falar agora que não estava prevista no programa, acho que é uma surpresa, mas que é super bem-vinda, né? Como o Eduardo já tinha falado, é a Darisa. A Darisa, ela é coordenadora do Vigilância Epidemiológica do município de Joinville, né, Darisa? E que ela apresentou agora no Seminário Brasil-França a experiência dela, que ela teve quando teve no ano passado, né? Então, ela vai apresentar para a gente. Quem não conseguiu assistir o seminário vai ter o privilégio de ver agora a apresentação pessoalmente. Bom, boa tarde, né? Como ele já disse, eu sou o Kinder Ovo da tarde. Uma boa surpresa. Acho que o mais importante da apresentação de hoje é poder fazer a divulgação dessa cooperação técnico-científica entre Brasil e França. Tá? Então, qualquer profissional pode ler o edital, se candidatar, vão pessoas todos os anos para lá. Então, é bem importante que vocês saibam que isso existe e que é possível. A gente está indo. A única exigência básica é o francês intermediário. Esse não tem como escapar. Mas as outras de formação, se tem mestrado, se tem doutorado, publicação, essas são contornáveis. Sou prova viva disso. Não tenho mestrado, não tenho doutorado, e fui lá e fiz o projeto, e passei 60 dias, e trouxe recomendações para o município, o que é o mais importante. Tá? Então, vamos lá. Esse é o hospital que foi feito o estágio, né? O estágio foi realizado, então, no Centro de Patologia Genital e Infecção Sexualmente Transmissível, que é o CEGID, do Hospital Saint-Louis, em Paris, de 16 de setembro a 15 de novembro do ano passado. E o hospital ele faz parte da rede pública francesa, e ele é fundado desde 1607. Ele é uma referência em dermatologia na cidade de Paris. Como curiosidade, eles têm um museu de moldes, interessantíssimo, mas era proibido tirar foto. Então, todas as doenças e moléstias, né, relacionadas à pele, eles têm os moldes. É fantástico. Então, o CEGID em si, deixa eu ver aqui, ele é este prédio histórico e antigo. Ele é um serviço ambulatorial do hospital. Então, ele funciona de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, para atendimento aos pacientes. A equipe trabalha das 7h30 às 15h30.
enfermeiros, auxiliares, né, e o administrativo. E os médicos fazem escala de atendimento. Então, os serviços ofertados nesse centro. Testagem diagnóstico, eles fazem uma testagem completa, né, para ISTs. Ela é uma testagem, acho que no outro slide eu trago também, é uma testagem ampliada que eles fazem. Além de HIV, sífilis e hepatite, eles testam para clamídia e gonorreia já no combo, tá? Para o micoplasma também. Então, já chegou lá, quero testar, já testa tudo. E tratamento pós-exposição também é feito lá. Diferente do nosso município, eu vou sempre trazer para a minha realidade. No meu município, o paciente que se expôs precisa ir no PA e ele recebe a medicação para os 28 dias. Lá, não. Ele vai na urgência, ele recebe tratamento para 2 dias, ou 3 no máximo, e ele é encaminhado para esse serviço, porque esse serviço ele é especializado. Então, ele é orientado, ele já agenda toda a rotina de exame que ele precisa fazer, ele já sai dali com tudo agendado. As consultas, então, especializadas, ele não é um centro somente de infecção sexualmente transmissível, ele é um centro relacionado à infecção sexual, seja transmissível ou não. Lá eles têm, então, consultas em ginecologia, dermatologistas especialistas em patologia de mucosa, entre outros. E, claro, vacinação também é ofertada nesse serviço. Então, o fluxo de atendimento, né, ele é um atendimento realizado por ordem de chegada. Tem uma foto que eu vou mostrar. É fila. O paciente chega lá de manhã, é fila, né, como nas nossas unidades. Número de consultas, então, é de acordo com a escala médica. O dia que eu tenho mais médicos, eu tenho mais oferta. O paciente é direcionado conforme a queixa e eles preenchem um questionário na admissão para coleta de dados epidemiológicos. Então, tem desde o país de nascimento, como eles têm muito imigrante, país de nascimento dele, nascimento dos pais, parceria, se já tratou antes, é fantástico o questionário. E atendimento anônimo, que foi o que eu mais achei interessante. Eu posso chegar lá e dizer, não quero me identificar e eu quero testar para IST. E eles abrem um prontuário com um número. E aí ele me entrega esse número. Qual o inconveniente? Os outros pacientes que se identificam recebem, via SMS, uma senha para que ele acesse o resultado dos exames online, que fica disponível 15 dias. O anônimo, não, ele precisa ir até a unidade pegar o resultado impresso. Mas é bom, né? Isso é fantástico. E aqui, pasmem, prontuários em papel. Tá? Como é a parte antiga do hospital, esse foi o desafio do estágio. Então, fica bem assim, bem bonitinho. Vai chegando de manhã, a enfermagem vai botando. Então, aqui, a fila de manhã, na porta, antes de abrir, isso aqui é quando eu estava chegando, né, 7h30 da manhã, os pacientes já estão lá. A recepção, então, ele entra, pega uma senha, aguarda aqui, e ele é acolhido nessas salas individuais. Então, ele fala a queixa dele, ninguém mais não escuta, né, não é aberto. Nas nossas unidades, não, a recepção fica ali. Então, isso garante também um pouco de sigilo. Aqui a recepção, a sala de espera, perdão, do lado feminino. Então, eles têm dividido em 2 salas, a sala de espera feminina e masculina. Então, normalmente, a questão de patologia de mucosa, ginecologista, fica aqui. Mas toda a questão de IST fica na recepção masculina. Mesmo se eu for mulher, se eu for lá para testar, eu sou encaminhada para outra recepção. Então, aqui eram os objetivos do projeto, né? Identificar as diferenças das culturas, principalmente os fatores que possam fortalecer os nossos CTAs, identificar, então, como se dá a divulgação deste serviço para a população lá. Então, eles têm um site com todos os serviços, que diz até qual ônibus, qual estação de metrô que você vai pegar para descer próximo, enfim. E detectar fatores ou determinantes que possam contribuir com a melhoria da vigilância da sífilis adquirida.
e possibilitar melhorias da vigilância na população considerada de risco ou vulnerável. Então, nesse período, foram atendidos 1.193 pacientes no CEGID, sendo 21 casos tratados com penicilina. Esses 1.193 atendimentos, eu contei no palitinho. Como eles não têm prontuário eletrônico, eles se registram tudo em livro. Então, o paciente chega de manhã lá na fila, é colado uma etiqueta. Então, todo dia, no final do dia, eu ia lá contar quantos pacientes tinham sido atendidos para, no final, chegar nesse número. A aplicação de penicilina foi a mesma coisa. Então, eles têm um livro na sala de aplicação de injetáveis. Então, eu fui lá e contei. Claro que existem as falhas, né? E eu consegui, nesse levantamento, identificar pacientes que eu acompanhei a aplicação que não estava no livro. Então, não é só aqui que acontece. Aqui, só ilustração, são fotos de lá. Eles têm muitos materiais expositivos no local, seja folder, seja colado na parede, de orientação, desde orientação se você sofreu violência, tudo. É muito material à vontade para os pacientes que vão no serviço. Então, os aspectos favoráveis. O diagnóstico eficiente. É um exame laboratorial. Eles não se utilizam teste rápido, eles fazem o exame laboratorial. Coletam sangue, paciente assintomático, coleta o sangue, vai para o laboratório. Sai o resultado em 2 dias, eles ligam para o paciente retornar no serviço para fazer o tratamento. Tá? Paciente com lesão, trata na hora, não espera resultado de exame. E os resultados são disponibilizados eletronicamente. Tá? É um centro especializado, como eu já falei, a questão dos materiais impressos para educação e saúde e a busca ativa. A busca ativa ela é feita seja para sífilis, seja para HIV, seja para qualquer resultado que dê positivo. As enfermeiras entram em contato com o paciente para ele retornar no serviço. Então, aqui os desafios identificados. Essa é a sala de prontuário do serviço. Então, o hospital já é informatizado, mas este setor ainda não era. Então, a ausência de prontuário eletrônico, que dificultou bastante. Gestão documental. Quando eu estava lá, eles estavam mandando isso aqui para como se fosse o nosso serviço de arquivo médico, para o SAMI, sem nenhum critério. Qual era o critério? Os prontuários mais antigos. Porém, alguns pacientes usam recorrente o serviço, vão todo mês. As pacientes que tratam as patologias relacionadas à vulva e outras coisas, elas vão todo mês. E aí elas chegavam para consultar e não tinha mais o histórico nenhum no serviço, tinha sido arquivado. Então, essa gestão documental não foi feita antes do arquivamento. Né? E aí isso dificultou também. E processos manuais, como eu já falei, do livre, etiqueta, enfim. Então, as principais observações. Lá não é de notificação compulsória a sífilis. O acesso à penicilina é limitado. Então, a gente atendeu o paciente que foi diagnosticado lá pelo médico da família francês, e ela teve que vir até o CEGID para fazer a aplicação da penicilina. Ela não consegue comprar em farmácia para poder fazer a aplicação. Tá? Diferente da nossa realidade. Mas o que eles têm, que a gente está tentando implementar no município, é o protocolo de diluição com lidocaína. Então, eles aplicam a penicilina juntamente com a lidocaína. Além disso, a penicilina lá vem assim, já com 2,4 milhões de unidades. É dose única, aplicação intramuscular profunda, agulha 50/8. Tá? Então, o paciente não chia, não reclama, toma e adere ao tratamento. Que é o que o paciente não, né, no SUS, ele não volta. A gente fala que vai ter que tomar bezetacil, ele sai correndo. Tratamento alternativo. Então, alguns pacientes eu acompanhei, mas eu não consegui, por conta do prontuário manual e registro, com doxiciclina. Como quando faz todos os exames, e dá sífilis, gonorreia, e dá outros, eles acabam não usando a penicilina, usa a doxi, faz a prescrição para doxi estendida. Tá? E a testagem ampliada, como eu já falei, para clamídia e gonorreia e micoplasma, junto
com o que a gente já faz aqui. Então, as recomendações que foram feitas ao município: fortalecimento e ampliação do CTA. Hoje, o nosso CTA em Joinville, uma população de 650 mil habitantes. Eu tenho 2 enfermeiras, uma de manhã e uma à tarde, 2 técnicas de enfermagem no mesmo período, uma administrativa e uma estagiária de enfermagem. Essa é a nossa equipe. Além da localização geográfica não ser das melhores, ele é no centro da cidade. Não é onde está a população mais vulnerável, né? Então, a ampliação e até mesmo ou a criação de um novo CTA, ou, enfim, facilita. Porque a gente sabe que na atenção primária a gente não consegue testagem. Eu não vou chegar lá hoje e fazer teste. É raro. Normalmente é uma agenda, diferente no CTA, né, que o CTA está lá para isso. Além de todas as outras coisas que já foram ditas aqui, né, das pessoas têm medo, não querem falar de sexo, não querem falar de sífilis, enfim. Educação permanente para a rede, então, para estadiamento e tratamento adequado. Isso a gente já faz em Joinville, mas continua sendo uma recomendação e sempre vai ser. Produção de materiais educativos para a população e criação de campanhas educativas em redes sociais do município. Porque a gente tem material do Ministério, a gente tem vários materiais na rede, mas a gente tem uma Secretaria de Comunicação que não deixa veicular, que não deixa falar. Então, é bem complicado. E aqui, então, só para ilustrar, essas são as enfermeiras do serviço. E este material a gente conseguiu construir agora em... Doutora Maria Simone, foi julho, agosto, né? Mas só saiu porque a gente fez uma parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e com o Conselho Municipal de Saúde. Senão, não teria saído. E daí a SECOM fez, publicou e distribuiu para as unidades de saúde. Só um relato de caso, breve, bem rapidinho. Paciente masculino, 28 anos, HSH, HIV positivo, carga viral indetectável, refere tratamento prévio para sífilis, mais de 2 anos, procura serviço por lesões em dorso de mão, está aqui essa lesãozinha, na testa, e tinha uma única nas costas, igualzinha. Refere relação desprotegida. Sífilis ou não é? Era sífilis. Tá? Lá eles fazem o treponêmico da lesão, eles fazem o SWAB. Então, foi feito o SWAB, foi feito de sangue, VDRL deu 1 para 16, e ele já saiu tratado, ele não esperou o resultado do teste, foi tratado. Tá? Então, eu termino a minha apresentação com a fala do Dr. Jean-Baptiste Louison, que, quando não souber o que pode ser a lesão, sempre pense em sífilis como possível diagnóstico. Isso a gente vê, eu trabalho na vigilância, se tem mais gente de vigilância que vai ver isso também. Os médicos pensam, às vezes, em mpox, mas não pensam em sífilis. Ele pensa em pé, mão, boca, mas não pensa em sífilis. Ele pensa em qualquer coisa. Menos, assim, estou falando de pé, mão, boca, porque é criança, mas não, tivemos um caso de uma paciente de 17 anos que o médico disse que era pé, mão, boca. Era muito mais fácil ele pensar em sífilis, né? Numa varicela, qualquer outra coisa, mas isso. Então, a gente precisa pensar em sífilis. Se a gente pensa em sífilis, a gente diagnostica, e se a gente não pensa, não diagnostica. E é isso. E participem do processo, gente, vale muito a pena. Gente, a gente está indo para o final, tá? Agora vai ser a discussão. Então, eu vou chamar o professor Mauro, Maíra, a Aline, para virem até aqui à frente. E a gente vai abrir para vocês. Então, se querem fazer algum comentário, se querem fazer alguma pergunta, esse é o momento, né? O doutor Eduardo adora levar o microfone. Tarado do microfone. Ah, sim, sim. Cadê? Vai. Sim, também, com certeza. Obrigada. Isso. Você também, é verdade. Tá, pera. Primeiro aqui a Simone, depois a Flávia. Sou Maria Simone de Joinville.
quero parabenizar pelas falas, foi muito bom. Eu tenho uma pergunta que está relacionada com o webinar que aconteceu semana passada. Mas antes só quero falar, Mayra, quando você falou da carga de doença, né? A gente precisa mesmo pensar na sífilis adquirida. A gente fala bastante da gestante, do pré-natal, né? Mas acho que enquanto a gente não enfrentar isso, a gente não vai melhorar os indicadores, porque lá em Joinville a gente tem trabalhado bastante com educação permanente, a gente tem melhorado bastante. A gente estabilizou a sífilis congênita, não, a gente está levemente caindo, mas a gente não subiu, que eu já acho que já é bom. E quando a gente analisa os casos, a gente quase não tem mais falha de assistência. São bem poucos casos de falha de assistência. É porque só a saúde sozinha não vai dar conta. Nós precisamos da cultura, da educação, do esporte. Só a saúde não vai dar conta. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação ao webinário, porque em um momento foi falado sobre o monitoramento da sífilis, da queda de 2 títulos em 6 meses ou em 12 meses na sífilis tardia, e aí foi colocado que a diferença de espera de queda para a sífilis adquirida e para a sífilis na gestante, colocando como se a queda de VDRL na gestante fosse mais rápido do que na sífilis adquirida. Isso foi colocado assim, então, para sífilis recente, 2 títulos em 6 meses, sífilis tardia 2 títulos em 12 meses, mas na gestante se esperaria em menos tempo. Aí eu me dei um nó na minha cabeça, assim. Isso está naquele webinar. Aí, só que o webinar terminou sem perguntas, né? Porque não teve tempo e tal. Mas eu queria tirar essa dúvida. Pode ser para você. Eu vou começar e depois eu passo para o Dr. Mauro, que estava no webinar. Eu acho que, só falando da carga de doença da sífilis adquirida, a gente precisa atingir isso, e, realmente, como tem determinante social aí junto, tem todas essas questões. Você não pode falar nem de sexo na cidade, não pode falar de ST na escola, fica bem difícil de combater a carga geral da doença. E a outra questão, assim, a gente está em atualização do PCDT, a gente está priorizando primeiro o PCDT de transmissão vertical, inclusive a gente já está acionando o Comitê Técnico Assessor, e isso, às vezes, dá divergência entre especialistas. Assim. Então, o que está no PCDT atualmente é queda de 2 títulos em 6 meses para recente, queda de 2 títulos, ou, né, na verdade, 4 títulos, 2 diluições, né, em 12 meses para a latente tardia. E o que acontece? Na gestante, em geral, se você tem uma titulação mais alta, começa com uma titulação mais alta, como você mede todo mês, você espera que isso caia mais rapidamente. Só que, muitas vezes, a gente não pega isso geral. E isso, às vezes, confunde as pessoas. Você esperar que caia mais rapidamente não quer dizer que falhou. Às vezes, o que acontece é que demora um pouco mais. Então, inclusive, está no PCDT por que a gente faz exame do não treponêmico, do VDRL, todo mês na gestante. Inclusive, tendo esses problemas que a gente tem com o VDRL. É mais para você ver se ele aumenta 2 títulos. Porque, se ele aumenta 2 diluições ou 4 títulos, você precisa retratar, você precisa conseguir o parceiro. Essa é a principal razão que a gente monitora todo mês. E, realmente, essa questão de esperar uma queda alta confunde mesmo as pessoas, e, às vezes, as gestantes acabam sendo tratadas com 3 semanas várias vezes. Então, a gente quer deixar isso mais claro no PCDT, mas, às vezes, tem essas diferenças com a questão de especialistas, e aí, nesse momento de atualização de PCDT, que a gente tem que sentar, conversar e tentar deixar claro. Mas, como está no PCDT atualmente, é esperar 6 meses e 12 meses, mas tem uma observação. Geralmente, os títulos caem rapidamente nas gestantes de coisas, e, às vezes, isso pode causar um confundimento. Assim. Acho que é isso. Doutor Mauro? Mauro, quer completar a resposta? Sorologia para sífilis é uma maneira, já foi falada, indireta, né?
teste é um teste cardiolipínico que tem muitas interferências, inclusive a própria gestação pode dar um falso positivo. Então, outra coisa é que os testes eles não são padronizados. É como comparar um Jaguar 4 portas e um Uno Mille. São carros carro farol, mas eles não se comparam. Então, a marca Havana da marca Lamborghini e VDRL e RPR pode dar titulações diferentes com o mesmo soro. Então, você pode pegar uma marca Havana no laboratório, marca Havana é o fabricante, e um laboratório dá 1:4, tá? E esse 1:4 também é diluição. Essa diluição não é assim matemática 1:4, ela pode estar em 1:3,7, que o técnico lê aquilo ali, é um exame muito velho, uma tecnologia velha, mas é o que a gente tem, então tem que ter um bom senso. Eu diria que um primeiro passo seria padronizar os testes. Ter uma metodologia, chamar os fabricantes, padronizar. Um é RPR, outro é VDRL, que dão leituras que facilita pelo RPR, que é reagindo à plasmática rápida, e o VDRL, que é o clássico Venereal Disease do laboratório. Então, uma leitura, e ele é dependente do observador. Então, você pode olhar 1:4 na marca Lamborghini e chega no hospital, de 1:2, e eles são iguais. Outra coisa que, na maioria das vezes da gestante, é latência. Na maioria. Os casos de secundarismo, aquelas roséolas, até existem, mas são tipo menos. Essa diminuição não vai se dar tão rápida assim. E ainda, tendo marcas diferentes, caramba, é uma loucura, porque você pode estar comparando coisas não comparáveis. Então, o ideal, eu hoje, prefeito, secretário, ia padronizar na rede, no laboratório LACEN ou no municipal, a mesma marca, com a mesma padronização, para diminuir o problema. Terei sempre, mas vou diminuir. Outra coisa que 1:4, para diminuir 2 diluições, isso, honestamente, não vai acontecer, porque vai ter que sair de 1:4 para 0. Isso não vai existir. Então, é bom senso, padronizar. Outra coisa também, que pouca gente vê, mas quem trabalha na clínica e faz muito exame, que você, num secundarismo, se você chegar uma mulher grávida com roséola, você tratar agora e solicitar 1 mês depois, se diminuir, tem algo errado no meio, porque teria que aumentar. Porque ia ter mais reação antígeno-anticorpo, isso vai aumentar. Então, padronizar ao máximo, ter um grupo que trabalhe nisso, para poder tirar dúvidas rápidas, né? Ter o telefone. Meus pacientes ligam para mim. Se eu puder atender, eu atendo. Se eu não puder, eu falo, daqui a pouco eu ligo. Quer dizer, eu não me convenço de uma Floripa, de uma Joinville, de uma Niterói, não ter uma equipe. No show da Lady Gaga, foi montado um hospital para 50 paradas cardíacas e funcionar num dia. Decisão política e planejamento. Então, você não vai me convencer que, pelo menos para a gestante, a gente não tivesse um acompanhamento de saber nome, endereço, ligar
para poder acompanhar, e vai diminuir. Claro que a carga de sífilis é uma outra situação, mas a sífilis congênita eu tenho um tempo mais limitado, e vai ser difícil você comparar um exame do laboratório da rede lá, laboratório, e é uma loucura, porque às vezes nasce no estadual e fez pré-natal no municipal. E aí essas coisas não se conversam. Então, essa coisa de diminuir e aumentar tem que ter um pouco de bom senso. Você pode... Você falava alguma coisa? Não, só para... Você estava no evento hoje de manhã, né? Eu acho que tem muita gente que está aqui que estava na oficina de manhã, que foi lá no laboratório, né? E a professora Maria Luísa estava presente também, né? Que ela falou. A gente chegou à conclusão que, pelo menos, tentar fazer com que a grávida faça no mesmo laboratório. Mas, infelizmente, a gente sabe que, na metade do semestre, vai ser uma marca, na outra vai ser outra marca, né? Eu acho que é esse o problema do teste. Só para eu não perder, é uma coisa que, no nosso dia a dia, a gente já aprendeu e não faz. Eu já fui gestor da universidade, diretor da editora há 9 anos. E eu botava o meu nome lá, levava para a procuradoria e falava: eu não quero esse produto, ponto, assino, menor preço. Na maioria das vezes, não é a qualidade igual do maior preço. Sim. Tem roubo, tem sacanagem, sim. Tem um monte de coisa. Mas quando você compra um sapato Oxford de uma rede que custa 800, não vai ser igual ao sapato Oxford que você compra na internet por R$100. Não vai ser igual. E isso a gente não quer entender, muitas das vezes. Que essas coisas, você, muitas das vezes, é obrigado, que, na verdade, a procuradoria, se você botar o seu nome, comprovar e dizer, e falar que não quer aquela marca por causa disso, você comprova e compra. A mesma coisa o microscópio. Pergunta se a Luísa Vila vai querer um microscópio Ling Ling de R$1.000. Não vai. Ela vai querer usar isso, o CPF Vasconcelos. E aí ela vai botar o CPF dela lá. Não quero essa marca. Entendeu? E às vezes chegam para licitações medicamento vencido, fora de geladeira. Isso tudo tem que ficar refrigerado. Tá, fica refrigerado e aí acaba perdendo a qualidade. Aí dá esses erros. E só para lembrar, gente, a gente aqui tem teleconsultoria no Estado, né? Então, a gente tem teleconsultoria para sífilis, para HIV/AIDS, para hepatites virais e para tuberculose. Tá? Então, esse programa já está vigente. Então, sobre compartilhar as dúvidas, na verdade, não é nem compartilhar as dúvidas, né? Então, ou as angústias, pode ser, a gente tem essa ferramenta que pode ser utilizada e está disponível justamente para a APS. Né? Só lembrando isso. Bom, já pegando o gancho da Regina, eu respondo todas as teleconsultorias de sífilis do Estado. Tá? Então, a gente já tem esse serviço já, acho que uns 2, 3 anos já, né? E a minha grande dor de cabeça é o VDRL. Então, a minha pergunta é: alguma luz no fim do túnel para a gente tentar alguma coisa que possa substituir, além da gente fazer, né, a recomendação, já até para todos os municípios, e tem vários que já seguem isso, de qualificar o VDRL, de centralizar o VDRL nos seus laboratórios municipais. Então, isso já é uma medida que vários dos nossos municípios fazem. Mas, além disso, a gente tem alguma coisa em termos de laboratório, pena que a Luísa não está aqui hoje, né, para nos ajudar nisso, que possa substituir VDRL? Alguma luz para isso? Antes de responder, eu vou passar aqui eu vou fazer um bloquinho de 2, 3 perguntas e depois vão pensando nas respostas.
Eu só acho que a pergunta da doutora é muito complexa. Aí eles vão passar para a próxima. Não, a minha não é tão complexa, mas não menos importante. Boa tarde a todos, parabéns pelo evento, a equipe da DIV, parabéns a todos os palestrantes. Só contextualizando, o meu nome é Maela, eu sou da Gerência Regional de Joinville. E, falando um pouco de gestão, a gente vê que os gestores municipais hoje eles têm que escolher como eles tratam os assuntos internos, tal, e dentro deles a atenção primária, onde os profissionais são elencados para as unidades, né? A gente vive uma situação hoje na região, e desculpa a pergunta para a doutora Maíra, onde nem todas as unidades básicas têm farmacêutico, né? A gente tem sofrido constantes fiscalizações pelo Conselho Regional de Farmácia, onde o Conselho está autuando as unidades por conta da dispensação de antibióticos sem farmacêutico. Essas autuações elas têm ido para o Ministério Público e o Ministério Público está autuando o município. Então, agora, os nossos municípios eles não podem fornecer a penicilina pronta de imediato para o tratamento para a gestante, porque nessa unidade não tem farmacêutico. E é um problema que está se alastrando. A minha gerência não é tão grande, mas a gente tem visto que os municípios estão recuando por conta das autuações. Até conversando com a Darisa antes, a Darisa disse que o município ainda não foi autuado, mas ele vai bancar. Só que a gente sabe que essa carga é pesada, e eu queria saber, em relação ao Ministério, se existe alguma conversa frente a isso, porque não é só da penicilina que a gente está falando, mas também de outros antibióticos para tuberculose e N situações, né? E a gente não sabe muito bem como sair disso. Então, eu gostaria de saber se o Ministério tem alguma alternativa ou alguma sugestão para nos dar, ou como está tratando essa situação, se são em outros lugares do país também que isso está acontecendo, ou é só na região norte do estado. Bom, eu vou fechar aqui o bloco com a terceira pergunta e a gente parte, então, para as respostas. Obrigada. Oi, meu nome é Juliane, eu sou da Regional de Criciúma, da Vigilância Epidemiológica, e em outro evento eu já fiz essa mesma pergunta, que é a questão da cobrança do farmacêutico nas unidades básicas de saúde e a penicilina, né? Conversei com vários municípios e na nossa região acontece isso também. E a outra pergunta é que a gente tem investigado a sífilis congênita e, eu vou dizer que mais de 40% dos casos se referem à VDRL do hospital, que dá maior do que durante o acompanhamento da gestante na unidade básica. E essa criança vai ser notificada para sífilis congênita, vai ser tratada. Essa mãe tratou na unidade básica com 3 doses, né? Então, é ruim, né, para o município, para assistência à saúde, que parece que eles erraram, a mãe parece que errou, que fez alguma coisa errada, né? E enquanto não se padroniza o VDRL, ou seja, se toma alguma atitude mais de gestão, qual seria a sugestão para a gente conversar com os hospitais para ter um pouco de bom senso? Eu acho que teria que ser discutido de uma forma mais ampla. Até já mandei e-mail para o Ministério da Saúde o que se faz nesses casos, porque nem se configura como caso de sífilis congênita, porque, não, pelo menos na ficha, não existe essa comparação entre o VDRL do pré-natal e o VDRL da maternidade, né? É como se você julgasse que tivesse uma infecção, a gestante acabou de fazer um VDRL, tipo, 39 semanas, e chega na maternidade, ela se reinfectou, né? E ela vai ser tratada, e o bebê vai ser tratado, né? Então, qual seria a sugestão de como resolver esse problema sem essa padronização do VDRL, que a gente sabe que vai demorar um pouco, né? Ok. Bom, eu deixo o microfone aqui à disposição. São duas perguntas sobre a questão do VDRL, uma da questão do farmacêutico. Então, eu vou começar, e quem mais quiser falar, depois para o doutor Mauro, que ele sempre gosta de falar um pouquinho, né? Não, e fala bem. Então, sobre a questão começar com a questão do farmacêutico, é bem complicado. A nossa coordenadora geral de vigilância em ST é farmacêutica, e ela está tentando conversas com o Conselho Federal, e é bem difícil, que a gente pode dizer que é uma conversa difícil, porque existe um entendimento
que não parece ruim, né? O entendimento de que a excelência do cuidado seria ter um farmacêutico em cada unidade de saúde. Mas isso não é previsto pela SAPS, né? Então, existe uma discordância aí que a gente precisa ver e que está afetando o país com uma carga de doença da sífilis muito alta. Então, a gente está tentando começar tratativas, mas está muito difícil. O que a gente percebe que é muito diferente em cada local do país. Depende muito da atuação da questão do conselho mais local, assim, né, mais regional. E a gente percebe que, em geral, os conselhos mais próximos são o que mais influencia. Isso acontece também na questão da enfermagem. Então, mesmo o COFEN tendo, comparando, né, a questão da enfermagem, mesmo o COFEN tendo uma orientação nacional, não é incomum ter corens locais que dificultam a atuação do enfermeiro em certos momentos. Então, em geral, precisa ter uma conversa com os conselhos locais, por exemplo, na questão da enfermagem, para que tenha um protocolo local, para que tenha alguma nota local. Então, o que a gente está orientando é realmente ter conversas mais locais. Então, talvez do Estado, com o Conselho de Farmácia do Estado, colocando, tá, tudo bem, tem essa orientação geral do país, mas olha que a nossa carga de doença de sífilis. E aí, que outra solução dá? Ah, não, tem que ter farmacêutico, então chama alguém da PS. E aí, como é que vai fazer? Para realmente tentar criar soluções, assim. O que a gente viu, que às vezes tem um farmacêutico que ele é responsável por algumas unidades, então seria de alguma maneira não estaria completamente sem atuação de um farmacêutico, assim. Então teria ele responsável por algumas unidades, que aí consegue essa liberação ali dos antibióticos. Mas é muito desgastante para o município esse tipo de embate. Então, já teve alguns municípios que a gente foi que centralizou todos os antibióticos para um local e, de alguma maneira, tenta facilitar a chegada dos pacientes nesse local, entendeu? Garante, nem que dê um auxílio, garante transporte, tenta fazer alguma coisa para tentar garantir esse uso do antibiótico. Mas, realmente, é um desafio essa questão. A gente está ciente e a gente está ciente, a gente está tentando começar conversas, mas é bem complicado. E a outra questão... Então, assim, meu conselho é tentar ver quem tem mais próximo do Estado ou do município e tentar conseguir algum parceiro farmacêutico para ajudar no diálogo, porque, em geral, tem que ter um ou outro que consiga ter entrada. E a questão dos laboratórios, eu achei muito interessante, muito boa essa ideia de já ter esse aconselhamento de fortalecer laboratórios municipais, que muitos foram acabando, né, e foi terceirizando. Então, colocar a importância do laboratório municipal para conseguir melhorar. A gente também está entendendo, a gente está trabalhando de perto com a Maria Luísa Basso para realmente comparar essas VDRLs e ver como é que a gente pode atuar para melhorar isso no país, mas essas questões realmente demoram mais. Então, é interessante ter essa questão local, para, pelo menos, ser o mesmo, ou ter um laboratório municipal. E, quanto a essas conversas com maternidade, é fortalecimento do comitê no sentido de chamar a equipe e discutir casos. Geralmente, os locais têm percebido que esse é o mais interessante. Discutir caso, olha, esse caso é assim, e discutir com a equipe para começar a, talvez, pensar um pouco de, olha, isso aqui... discutir casos, e geralmente tem que ter um especialista médico, porque geralmente o médico vai querer falar com o médico, de que, olha, esse caso aqui teve essas titulações, esse aqui, essas titulações. A gente, comitê, entende que isso não seria caso. A pessoa, não, mas é isso, não, mas vamos discutir evidência. É geralmente assim que tem conseguido, às vezes, mudar um pouquinho essas questões de ter essas diferenças. E a vigilância, por vezes, ele descarta casos, assim, né? Claramente não é caso, foi tratado, mas não é caso, então ele descarta quando isso está muito claro que não é, né? Tem que ter, assim, comprovação muito clara que não é.
Então, é isso. Não sei se alguém tem mais. O problema é que aí a criança já foi submetida à punção lombar, injeção isso, na veia. Sim, a vigilância está vendo depois, é para tentar atuar num próximo, né? Porque essa equipe vai cuidar de outras crianças no futuro. Exato. Olha só rapidinho, só para nós vamos encerrar esse bloco de perguntas, a gente não vai ter condições de continuar com mais perguntas pelo adiantado da hora, a gente vai ter um compromisso de encerrar daqui a alguns minutos. Então, eu passo agora. É o que eu ia falar nessa coisa. Existe prever a criança exposta, né? E ver essa titulação, para ver se entra no critério de caso. O que eu vejo na prática é muito achismo. Eu acho que estava 1:4, agora aqui está 1:2, ou está 1:4, então não está anotado. Muitos dos pediatras que eu vejo em maternidade é que não está isso anotado na caderneta também. E aí ele fica numa dúvida e, para piorar ainda, ele não cumpre o protocolo de fazer punção lombar, de fazer tudo, e já trata. Então, tipo um carnaval na zona, cada um faz o que quer. A situação do farmacêutico, eu queria perguntar se vale para qualquer medicação. Vale para anticoncepcional? Não dá? Só antibiótico. E vacina? Oi? Vacina só os dá? Controlados. Vamos mudar de área, né, Mário? Não, a gente muda de área. Isso aí é chamar para uma conversa, botar um uísque sem metanol, ver quais são os partidos dos dois lados, acredito que tenha isso daí, e chegar a um acordo e falar, então tá? Aquilo que está no episódio 21 da temporada 2. Ok. Então, você vai assinar aqui, farmacêutico, que você pode atrasar o tratamento, tá claro? Virando sífilis congênita, vai para a tua conta. Fazer um pacto, isso escrito, porque ele não pode entrar só com o que ele quer. Ele tem que entrar com uma resposta. Deixar claro o município que a mulher grávida que tenha que sair daquele posto, ela pode ir ou não no dia, pode ir na semana, e se virar uma sífilis congênita, ele vai ter que assumir isso também. Quer dizer, chamar todo mundo para conversar e pactuar. Porque o que não pode é ele achar que não pode dar o remédio e depois vai para o pediatra e fica internado. Ele tem que saber isso. E até para o Ministério fazer uma portaria, entrar no meio, não é minha praia, mas o que não pode é não assumir as responsabilidades. Ele tem que saber que quando ele evita isso, ele pode gerar um trauma muito grande. E gerando esse trauma, vai ter que ser dividido entre todas as partes, porque só uma parte não vai apitar e vai sofrer. Qual é? A criança. A criança é a gestante. Bom, quanto à pergunta que a Flávia fez, você quer complementar essa questão de ter alguma novidade? A novidade, eu acho que é mais... Estão se testando questão de biologia molecular, mas, assim, não é... Ainda está meio distante, né? Não sei se o doutor Mauro tem outro caso. A biologia molecular, ele vai ver o DNA da bactéria, tá? Presente ou não. Pode dar um DNA positivo de um treponema que já morreu, mas tem ali o código, diz que lá, código de Mauro Romero, isso. Tá, é Mauro Romero. Mas, de repente, o Mauro Romero já morreu. Está claro? Então, o que a gente tem é acompanhar e tentar fazer o melhor numa padronização. Eu iria por esse caminho, padronizar os testes, avaliar periodicamente, porque não vale também
você avalia hoje, diz que está tudo bom e vai embora. E a gente vê recall de Volvo, recall de Mercedes. Então, não vai ter, eu não vou imaginar que não pode ter um recall de VDRL. Mas, pelo menos, ter uma padronização para o clínico saber julgar. Porque vai ter horas que vai ter exame positivo e não merece tratamento, e vai ter hora que vai ter exame negativo que merece tratamento. E aí a gente bota na papeleta, vai ter que ter uma... Sífilis com VDRL não é uma coisa simples, porque o teste treponêmico, ele não é de acompanhamento. Ele só é positivo e nem deve mais ser feito de novo. E ainda tem muita gente que pede o IgM. Pede até IgM de líquor de criança. A gente anda em paranoia. Tá? Então, é padronizar ao máximo, usar o bom senso. E eu topo, porque já fiz, tá? Um segundo tratamento, na minha dúvida, compactuo com o paciente, explico para ele, olha, na dúvida, que você vá no CRM e me processe porque eu te dei uma penicilina a mais do que deixar de dar. O que não pode é a gente pegar aí 30 ampolas. Já peguei gente com 60 ampolas de benzetacil. A gente precisa de pesquisa, e para precisar de pesquisa sobre isso, a gente precisa de pressão. Então, a gente precisa que realmente tenha a sociedade civil dizendo que precisamos de mais pesquisa nesse tipo de exame, precisamos de mais remédio, por que tem para o HIV e não tem para sífilis? E, então, só que é isso, a gente não tem uma sociedade civil só de sífilis, né? Então, a gente está chamando o pessoal de HIV para assumir a sífilis com a gente. Tem uma ONG de sífilis. Tem? O Elimina Sífilis, do professor. Ah, sim. Professor. Sim. Injetável já está em negociação. Uhum. Não consegue. Exato. Você vê quantos anos, Mauro, nós levamos para mudar ou permitir aquele protocolo de fazer a sorologia reversa, né? A triagem reversa com teste, incluir o teste treponêmico obrigatoriamente quando se faz o VD no início ou o VDRL após um teste treponêmico. Então, isso levou anos para conseguir entrar como protocolo no Brasil. Então, são mudanças lentas, esses testes realmente são muito limitados. Você publicou aquele painel, lembra? Eu lembro, não foi você que publicou isso há muito tempo atrás, comparando os vários VDRLs, Laborclean, isso já foi feito há muito tempo. Só para terminar uma coisa, é o seguinte, eu entrei no Maracanã com a faixa, porque num papo de amigo, eu falei, caramba, a gente tem que fazer uma coisa nova, eu queria ver se no Maracanã, o cara falou assim, Mauro, a minha irmã, ela é funcionária do Departamento de Responsabilidade Social do Flamengo. Pegou o telefone e ligou. Renata, o nome dela é Renata. Eu estou aqui com o Mauro. Manda ele fazer uma carta. Aí eu fiz uma carta e entrei no Maracanã. Então, aqui, ele pode ter o avô dele, foi ministro, o outro é o chefe da sucursal da Globo, não sei não. Às vezes, uma coisa pequena, você consegue dar uma visibilidade. Você imagina se eu tivesse tratado uma sífilis de um diretor da Globo, que ele quisesse assumir. Imagina. Cara, no dia seguinte ia ter um Globo, hoje, Outubro Verde, ia ter um programa na Globo, no dia seguinte todo mundo ia saber. Até para isso a DST é complicado. Você não consegue uma entrevista, entre aspas, tá? Com um sifilítico, como tinha com a pessoa com AIDS. Aquela capa do Cazuza foi um impacto enorme para ganhar visibilidade. E a gente não comenta isso daí. Então, se alguém tiver um parente jornalista, um cineasta, alguma coisa, às vezes, num papo de café, você consegue avançar muito mais do que 40 anos de congresso médico. Um filme, você pode impactar muito mais do que 40 anos falando a mesma coisa. Ou então dá uma de Felca, que está faltando isso, né?
No Boa. meu caso, seria tirar a roupa, botar o pinto para fora e falar que eu tenho sífilis. Não sei o quê. Minha mulher não foi tratada. No dia seguinte, agora, caramba, meu fornecedor ainda está bom, entendeu? Então... Ok, com isso a gente encerra o bate-papo. Bom, muito obrigado, gente. Boa noite.